Vícios de linguagem. Os vícios de linguagem são desvios não intencionais da norma padrão da língua, gerando problemas de entendimento do enunciado ou ruídos na comunicação. Estão relacionados a desvios de sintaxe, erros no emprego de uma palavra, pleonasmo não intencional, ambiguidade de sentido, entre outros problemas de comunicação. O que são vícios de linguagem? Os vícios de linguagem são desvios não intencionais da norma padrão do idioma ou construções linguísticas inadequadas que geram problemas ou ruídos na comunicação. Os vícios de linguagem devem ser evitados em contextos formais e que exijam o uso da norma padrão da língua portuguesa. Classificação dos vícios de linguagem. Agora, vejamos alguns dos principais vícios de linguagem com seus respectivos exemplos. Solecismo. Solecismo é o desvio que envolve erros de sintaxe na construção de um trecho ou combinação de palavras, podendo ser de concordância, de regência, de colocação e de má estruturação. Exemplos: concordância. Meus irmãos são muito briguentos. Em vez de meus irmãos são muito briguentos. Regência. Cheguei na sua casa. Em vez de cheguei à sua casa. Colocação. Ela não falou-me isso. Em vez de ela não me falou isso. Barbarismo. Barbarismo é o desvio envolvendo erros no emprego de uma palavra, tratando de questões fonéticas, de som e de pronúncia. Morfológicas, de ortografia e de flexões, ou semânticas, de sentidos e de significados. Ponto. Exemplos: pronúncia, rúbrica em vez de rubrica, sílaba tônica em bri, ortografia, ansioso em vez de ansioso, sentido, eu assumi que o evento já tivesse acabado. Em vez de eu supus que o evento já tivesse acabado. Estrangeirismo. Estrangeirismo é o uso de palavras, expressões e construções típicas de idiomas estrangeiros como se pertencessem à língua portuguesa. É natural a apropriação de certas palavras e expressões estrangeiras, mas a ocorrência desse fenômeno em excesso é tida como um vício de linguagem. Exemplo: esse filme, apesar de vintage, é muito trash. O pessoal diz que gosta para se fazer de cool. Pleonasmo vicioso. O pleonasmo vicioso refere-se ao uso de termos redundantes de maneira não intencional, causando a repetição desnecessária de uma ideia. Exemplos: sair para fora, entrar para dentro, descer para baixo, subir para cima. Ambiguidade. A ambiguidade ocorre quando é possível depreender mais de um sentido em um enunciado pelo fato de ele não ter uma construção adequada. Exemplo: preciso que você confirme se ele pode ir com a sua mãe. De quem é a mãe? De você ou dele? É para confirmar com a mãe se ele pode ir ou é para confirmar se ele pode ir com a mãe? Cacofonia. A cacofonia acontece quando a sequência de duas ou mais palavras gera um som desagradável e indesejado. Exemplos: música gospel, boca dela, eco. O eco é o desvio em que, no enunciado, ocorre uma repetição não intencional de sons, gerando rimas que atrapalham o discurso. Exemplo: sem descanso, avanço descalço. Arcaísmo. O arcaísmo é caracterizado pelo uso de vocábulos ou construções arcaicas que caíram em desuso e não são mais válidas hoje em dia. Exemplos: físico em vez de médico, fremoso em vez de formoso.